Olá, como é que tá? Tudo bem com você? Vamos lá fazer a nossa reflexão do dia. Hoje nós vamos falar sobre a emoção da aceitação. Que coisa interessante, né? Nós passamos por duas emoções bem interessantes que são de transição de consciência, né? Que é a neutralidade. A neutralidade traz essa questão da flexibilidade, a pessoa já começa a ficar um pouco mais maleável em relação àquilo que ela é, aquilo que o mundo dela representa para ela, né? A sua espiritualidade, as suas buscas, todas essas questões, mas ainda assim, né, dentro da neutralidade, ainda existe também um padrão que pode se tornar uma apatia, pode se tornar uma estagnação. E a neutralidade ela tem 250 Hz e nós passamos pela disposição, pela boa vontade, que já aumenta um pouco a boa vontade e a disposição, nós já estamos falando de um movimento, ou seja, nós passamos por essa condição de estruturação interna, né, do nosso consciente, das nossas emoções, e depois nós começamos a investir energia para transformar a nossa caminhada, né? E nessa energia que a gente investe, a gente entra em um outro grau de consciência, que é o grau de consciência da aceitação, do perdão e da compreensão. Esse grau de consciência que nós vamos tratar hoje, ele está em 350 Hz. Seres humanos, nós, humaninhos aqui, que nós encontramos, conquistamos esse grau de consciência, nós já estamos falando de algo bem positivo, né? Dentro da nossa caminhada. Ou seja, nós temos a disponibilidade da vida, né, para a gente, e nós conseguimos transitar, nós conseguimos manifestar a nossa consciência dentro de uma atitude que a gente tomou anteriormente. Então, esse grau de consciência, de aceitação, de perdão, caramba, como é complexo, né? Como é complexo a gente passar pelo processo do perdão. Esse perdão, eu não vou dizer esse perdão como assim, eu perdoo você porque você fez isso comigo, porque às vezes isso nos coloca numa sensação de superioridade, mas eu vou falar o movimento de desculpa, né, de você conseguir desculpar o outro, porque eu acredito que nós, enquanto seres humanos em desenvolvimento, nós não temos potencial para perdoar ninguém, porque nós não somos superior a ninguém. Mesmo que eu esteja um pouco desenvolvido no meu grau de consciência em um determinado departamento da minha experiência, não quer dizer que eu esteja completamente desenvolvido em outro departamento. Isso demanda, né, uma certa humildade para que nós possamos nos desculpar mutuamente, né, pelas nossas faltas, né, que nós cometemos uns com os outros, e também que a gente possa, através desse perdão, assim, com aspas, né, essa desculpa, que nós possamos transitar para uma autocura. Por quê? Quando nós desculpamos o outro ele consegue, ele recebe a grandiosidade dessa atitude através da ressonância daquilo que nós fizemos, por causa que nós conseguimos alcançar um grau de consciência onde a gente já consegue desculpar o outro. Então, por ressonância, ele é afetado, mas antes dessa ressonância chegar nele, ela já está em nós. Ou seja, houve uma mudança interna, houve uma transformação interior que permitiu que eu tivesse a condição de realmente desculpar o outro. O que é desculpar? Desculpar é olhar para aquela vivência e não sentir mais a interferência negativa dela na nossa caminhada. É não sentir mais aquela dor, é não sentir mais aquele rancor, é não sentir mais aquela amargura em relação àquela experiência que eu vivi, que você viveu. Então, quando a gente passa por esse momento, é um momento de libertação, é um momento de profunda libertação da consciência. Então, nós estamos aqui, não somos perfeitos, estamos em processo de caminhada, porém nós já conseguimos dar um passo adiante. Isso é maravilhoso, isso é lindo para a nossa consciência. Então, quando nós conseguimos ter essa aceitação, é porque algo dentro de nós mudou, algo de nós
dentro de nós se transformou. Uma compreensão chegou dentro da minha consciência, dentro da sua consciência. Então eu consigo olhar para aquela experiência e não sentir mais aquela dor, porque alguma coisa entendeu aqui dentro de mim que aquilo que aconteceu lá no passado aconteceu porque naquele momento era a única coisa que podia acontecer, porque a consciência daquela criatura era aquela. Outra coisa, eu não posso esquecer que muitas vezes aquela criatura sou eu. Ou seja, a gente vai desculpando os outros, porque é muito mais fácil a gente olhar para fora, mas e quando eu fui aquele que cometeu a dor? Quando fui eu quem passei aquela experiência de sofrimento, de dor e de desconforto para outra pessoa, como é que fica? Como é que fica essa autorretratação interna? Então, quando eu consigo fazer essa transição, né, essa transição de consciência, essa compreensão, eu também consigo trabalhar em mim. Aquilo que em mim ainda reverbera como uma culpa pesada. Então, se eu compreendo dentro da minha consciência que lá naquela época, lá 1900 e Guaraná com rolha, eu já não podia responder de uma outra maneira, mas hoje, com um pouco mais de maturidade, compreensão, eu consigo responder de uma forma diferente, isso me ajuda, isso cura algo dentro de mim, potencializa a possibilidade de eu chegar no meu encontro com o outro e também fazer esse processo de desculpa, esse processo de compreensão, esse processo de retratação, né? Então, esse grau de aceitação é quando a gente consegue olhar para a nossa experiência, para o mundo como se mostra, para a vida como se mostra, e nós não sentimos mais a dor da experiência, mesmo que ela seja uma experiência desafiadora. Por quê? Porque nós estamos completamente ancorados na consciência de que aquilo está acontecendo por um propósito maior, que eu, na minha míope percepção, não consigo compreender, mas que existe um propósito maior atuando por trás de tudo isso. E a nossa vida é assim. A nossa vida, ela é educativa, né? A nossa experiência nesse mundo, ela é uma experiência de autoeducação. Então, quando eu consigo compreender essa percepção, esse entendimento, quando eu consigo conquistar essa sabedoria, quando eu passo da questão do conhecimento para a sabedoria. Porque conhecer é uma coisa, ser sábio é outra. Porque quando eu tenho conhecimento, eu sei muita coisa, mas eu não consigo ainda atuar dentro daquilo com aquele conhecimento. Quando eu sou sábio, quando eu me torno sábio em um determinado pensamento que reverbera em mim, quer dizer que eu já consigo transitar por aquela experiência sem aquela dor que eu sentia. Existe uma compreensão profunda, não uma compreensão do meu intelecto, mas uma compreensão do meu espírito, do porquê aquelas vivências estão acontecendo dentro da minha vida, ou porquê aquelas experiências elas estão sendo recorrentes dentro da minha vida. Quando isso acontece, algo que pacifica também. Isso não é o final do processo, porque no caminhar do desenvolvimento espiritual, nós passamos por fases. É uma escada que a gente vai logrando degrau após degrau. E a gente vai começando a deixar para trás aquilo que não serve mais. Né? Tem alguns sábios iluminados que falam que o processo da iluminação não é um processo de conquistar alguma coisa, mas é o processo de perder. É o processo de deixar ir embora aquilo que não serve mais. É o processo de fluir com toda a experiência da forma como ela se mostra. Mas só que isso a gente vai falar mais profundamente lá para frente. Então nós estamos dentro dessa aceitação, dessa compreensão 350 Hz. Uma pessoa que consegue já vibrar em 350 Hz, na maior parte do seu tempo, ela é uma pessoa que já transmite uma certa paz. Uma certa paz na vivência, uma certa paz na fala, uma certa paz no comportamento, porque algo dentro dela já compreende muitas coisas. Não que ela não venha passar por processos de incompreensão, não é isso. A gente está transitando
né? A gente não está dentro desse grau de perfectibilidade, mas a gente ainda sofre oscilações. A senoide, ou seja, essa senoide, o que acontece? À medida que a gente vai crescendo, a gente avança, sobe. Ao invés do vale ficar mais profundo, quando a gente vai compreendendo, o vale começa a ficar mais alto, começa a ficar mais alto, começa a ficar mais alto, até que vai chegar um momento que o nosso grau de vibração vai chegar lá em cima. Isso vai demorar um bom tempo ainda, mas esse é o caminho para mim, é o caminho para você, é o caminho para todos nós. Esse nível de consciência, esse áudio vai ficar um pouquinho mais longo, tá? E nesse nível de consciência, a gente já começa a compreender, né, dentro desse entendimento, o nosso papel. O nosso papel, o que é que eu vim fazer aqui? Qual que é o verdadeiro propósito da minha existência? E quando a gente compreende isso, quando a gente consegue já enxergar isso, nós começamos a trabalhar nesse propósito. Nós começamos a investir as nossas energias nesse propósito mais profundo do ser. E esse propósito mais profundo do ser não tem a ver com as questões mais superficiais do ser que são aquelas vivências mais ancoradas no mundo material, mas esse propósito mais profundo é aquilo que está mais ancorado nas nossas necessidades espirituais, naquilo que tem a ver com o desenvolvimento da nossa consciência imortal. Esse é o grande propósito, esse é o grande aprendizado, esse é o grande tesouro que a gente busca. Então, quando a gente entra já nesse estado de compreensão, né, de vivência de uma certa sabedoria por experiência, nós começamos a buscar a nossa meta para essa existência. O que é que eu vim desenvolver aqui? O que é que eu vim fazer nesse mundo? Qual que é o recado que eu quero dar para a humanidade nesse breve instante em que eu estou aqui? O que é que eu vou fazer com isso? Quais são as minhas responsabilidades? Ou seja, apesar de nós estarmos dentro dessa capacidade de compreensão, vocês podem perceber que essa reflexão, ela traz muito mais questionamentos, e esse é o propósito, do que resposta, porque a gente sempre vai ter questionamentos, a gente sempre vai ter a necessidade de ampliar mais a nossa consciência. Então hoje nós estamos falando da aceitação, nós estamos falando da compreensão, nós estamos falando da desculpa ao próximo e a nós mesmos. É um grande avanço para a consciência. Para chegarmos nesse grau de consciência, requer de nós bastante trabalho. Nós ficamos por aqui com a nossa reflexão do dia, aceitação, compreensão, 350 Hz do gráfico de Hawkins. Então, até o próximo trabalho, até a próxima reflexão e vamos avançar, vamos subir, vamos elevar as nossas consciências até o infinito da criação de todos nós. Fiquem com Deus, um forte abraço, tenham um lindo dia, uma linda noite, uma linda tarde, um lindo momento. Muito obrigada e até a próxima reflexão.